Olá pessoal, sou o nutricionista Celso Leonardo e hoje eu vou trazer erros em relação a fazer arroz. Pode parecer, mas muita gente comete eles. O alimento aí mais tradicional da culinária brasileira, o arroz, para muitos parece simples de fazer, mas às vezes a gente passa a vida inteira cometendo erro bobo que poderia simplesmente não acontecer. Então acompanhe agora comigo para você não fazer mais isso. E o primeiro é não lavar o arroz. A gente de vez na pressa acaba não lavando ele. Isso vai trazer algum mal para a nossa saúde? Não. Mas o que acontece? Ele tem muito amido ali nele. E aí ele acaba ficando pegajoso ali depois que você faz. Então sabe aquele arroz que você põe no restaurante, bonitinho ali, que tá tudo soltinho? Não vai ter esse aspecto. Então é interessante sempre você lavar ele com água fria antes de botar para cozinhar, para tirar aquele excesso ali, que aquilo vai fazer o arroz ficar mais soltinho. E vai valer muito a pena, é algo rápido. O segundo erro é não medir corretamente a quantidade de água que coloca no arroz. E aí você não faz corretamente, o que acontece? O arroz ou ele fica duro, ou ele fica mole demais, ele fica horrível. E como isso funciona? Bom, o padrãozão da maioria dos arroz é você pegar ali para uma quantidade de arroz você coloca o dobro de água. Então fazendo isso, normalmente sempre dá certo. Então siga sempre esse padrão. Não precisa necessariamente de nenhum tipo de medidor para isso. É bem fácil assim, no olho mesmo você conseguir fazer isso. Mas aí observa que às vezes entre algum tipo de arroz branco, arroz vaporizado, pode ser que mude um pouquinho essa quantidade, mas geralmente não muito. Mas se você vê que ficou muito duro, então você começa a colocar um pouquinho a mais, mas sempre se baseie nesse padrão. O outro erro que acontece também é mexer o arroz ali durante o cozimento. Diferente do macarrão, que a gente mexe para não ficar grudado, o arroz ele tem amido nele. E aí você pode acabar soltando aquelas partículas ali de amido e fazer ele ficar pegajoso. Então sempre que você cozinhar o arroz, você tem que deixar ele quietinho ali em repouso, sem mexer. E aí ele vai ficar ali chuchu beleza. Outro erro também que pode acontecer é o tamanho da panela. Então ela não pode ser nem muito pequena nem muito grande em relação à proporção de arroz que você está fazendo. Se você botar uma panela pequena demais, você pode acabar não cozinhando ele direito e queimando ele. E a mesma coisa pode acontecer também se você botar uma panela grande demais. A quentura ele não pode conseguir se espalhar dentro de onde ele está ali de forma correta e precisa, e o seu arroz também não vai ficar bom. Então observe sempre que a quantidade de arroz que vai ficar ali dentro é proporcional ao tamanho da panela. O outro erro muito comum é em relação à temperatura do fogo, se ele for muito baixo ou muito alto. Ele deve ser feito em fogo médio. Se você fizer em fogo baixo, provavelmente ele vai ficar bem pegajoso. Se você fizer em fogo alto, pode ser que ele não cozinhe corretamente e fique duro. Então o ideal é sempre o fogo médio mesmo. O outro erro é você simplesmente terminou de fazer o arroz e você vai lá e começa a mexer ele já com o garfo. Você tem que esperar ele esfriar, porque ele ainda está meio úmido, sabe? Meio mole, tem que esperar sair aquele vapor, porque senão ele vai ficar meio gosmento ali, empapado ali. Então espere ele secar para depois você retirar. O outro problema é, assim como eu falei, a quantidade de água dependendo do tipo de arroz, a quantidade de tempo também muda dependendo do tipo de arroz. Então o arroz integral, por exemplo, ele leva bem mais tempo para se cozinhar. Então se você estiver usando esse tipo de arroz, observe isso também. Outro erro também que você pode botar por água abaixo, todo o arroz que você fez ali na panela, é o excesso de sal e temperos antes de estar pronto. O ideal é você colocar uma quantidade mínima, que você sabe que não vai passar do ideal. E aí, se você achar que ficou faltando um pouco, aí você coloca a gosto depois, para não ter a possibilidade de você estragar o arroz que você fez. Por último e não menos importante, é sempre que você comprar o arroz, ali que olhar a validade, é claro, olhe também se não veio algo a mais ali dentro do saco de grão, tá? Porque muitas vezes é possível, algumas vezes tem até pedra ali, porque ele é colhido às vezes ali num ambiente que não é muito organizado.
Então é sempre bom dar uma pequena olhada antes de botar para cozinhar. Bom galera, espero que essas dicas possam facilitar a sua vida para você ter o arroz perfeito. E se você assistiu esse vídeo até aqui, agradeço. Se puder curtir, se inscrever no canal, agradeço mais ainda. Se faltou alguma coisa, quer deixar alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Então, estamos finalizando por aqui. Até a próxima e não se esqueçam, bebam água!